Em todo lugar, podcast Fala Madá. Olá, minha gente, mais um Fala Madá. E como eu digo sempre, só trago gente de primeira. E eu só vendo tubarão e baleia. Sabe que eu não vendo piaba. Então nem adianta, só vem gente aqui importante, só vem gente do coração, só vem gente muito querida aqui, viu? E olha só o tema de hoje. Comunicação, competência essencial para crescer na carreira e na vida. Se liga, minha gente. Comunicação. Olha só, será que comunicação a gente pode considerar 95% do problema das empresas? Pense nisso, né? Eu tô simplesmente com Márcia Catunda, ela que é formada, tem na academia, ela é bacharel em jornalismo, ela também é especialista no ensino da língua portuguesa, ela é mestre em informática educativa e agora é estudante de letras do português. É jornalista, professora universitária, além de colunista do portal GC+, do Grupo Cidade, e diretora da Associação Cearense de Empresa. Diga aí, Márcia! Olá, Madá, boa tarde, ou você que está nos assistindo, boa noite, bom dia, Pronto. Seja qual for o horário Isso. que você está aí do outro lado nos acompanhando. Opa, é um prazer muito grande, Márcia, trazer você aqui. Demorou, né? Demorou, eu fiz o convite, fiz outra super vez. direito, meu primeiro podcast, né, já começando bem com a Madá do meu lado, então vai ser um sucesso esse bate-papo. Ô, corra boa! Márcia, diz pra gente, o que é comunicação? Vamos lá, vai começar, vamos com a definição técnica, como professora. O que eu diria como professora, né? Comunicação é quando um emissor, ou seja, quem emite a mensagem, quem envia a mensagem, envia uma determinada mensagem, que é um conteúdo, a um receptor, ou seja, quem recebe essa mensagem, através de um canal. No nosso caso aqui, podcast, YouTube, né, a plataforma que a pessoa está nos acompanhando. Essa é a definição técnica. Agora, uma definição mais acessível. Comunicação é quando eu emito um conteúdo, uma mensagem. Alguns buscam fazer refletir, alguns fazem uso do humor, né? Então, o que muitas vezes acontece? Você emite uma mensagem, pode ser por rede social, pode ser qualquer plataforma, e aí você tem um propósito. Se o propósito da sua comunicação com quem recebeu foi bem atendido, a população recebeu bem essa mensagem, então a sua comunicação foi eficaz. Agora, se a pessoa não entende o que você queria dizer, como muitas vezes acontece, né? Quem nunca diz, eu enviei uma mensagem ao fulano, mas ele entendeu totalmente errado o que eu quis dizer. Então, a culpa é de quem enviou, o emissor. Ou seja, alguma coisa você falhou ali para que a pessoa que recebeu a sua mensagem, ela não foi bem compreendida. Então, antes de dizer, o fulano é ignorante, enfim, uma pessoa que não tem muita inteligência para não entender uma coisa que para você é óbvia, antes você tem que fazer entender realmente a pessoa que vai receber a mensagem, o público-alvo, realmente essa mensagem, esse conteúdo está realmente eficaz, apropriado para essa pessoa que vai receber. Se estiver, então a sua comunicação foi eficaz. Em relação à comunicação, a gente sabe que tem os quatro, verbal, não verbal, né? A escrita, a visual, tem a passiva, a agressiva, a assertiva e até a CNV. Como a gente estava falando por trás dos bastidores aqui, né? A questão da CNV, a gente só entende depois que a gente lê o livro, que a gente entende como a gente é agressivo. Fala aí pra gente, Márcia. Começando pela comunicação verbal. Verbal é a que a gente está utilizando aqui, utilizando palavras. Mas a não verbal, o que quer dizer que não necessariamente eu utilizo palavras para me comunicar. Por exemplo, fazer assim, sinal de ok. Nem preciso falar nada que a pessoa entende. Assim, estou pedindo a palavra. Bater palmas, ou seja, aplausos. Então, tudo isso corresponde à comunicação não verbal, ou seja, através de gestos. E voltando à questão da comunicação agressiva, realmente eu diria que é um dos grandes problemas, né, que a gente vê principalmente em pessoas que exercem cargos de liderança, que acham que para exercer uma autoridade elas têm que muitas vezes levantar a voz para se fazer respeitado, mas como a gente viu na questão da comunicação, é você realmente emitir uma mensagem de modo que a outra pessoa entenda, né? Então essa questão da agressividade, muitas vezes o que acontece? O outro que
só sabe falar, mas não sabe ouvir. Inclusive na oratória, né, uma das grandes competências da oratória é tão importante quanto você saber falar, é você saber ouvir. Então muitas vezes a gente emite uma mensagem, mas não ouve o nosso colaborador, o nosso colega de trabalho. Né? Muitas vezes na reunião de feedback, eu costumo dizer que o feedback ele deve ser diário, no dia a dia. Né? Muitas vezes o colaborador acha que está tudo bem naquela reunião de feedback, carregam tudo nele e ele já sai assim atordoado, nossa. Então, muitas vezes a comunicação acaba sendo agressiva, por outro lado, aí, nesse ponto. Né? Eu já chamo isso aí de feedback, né? Porque tem feedback e floresback. Porque os floresback é o antes, né? E depois, aí lá se vem. Né não? Ah, Maria. Mas diz aí. O que acontece muito em reunião também, aquela pessoa que gosta de falar em reuniões, ó, gente, eu acho que é isso e pronto. Né? Quem concordar, ótimo. Quem não concordar, não posso fazer nada. É basicamente isso. A comunicação agressiva. Ou seja, você se preocupa somente com você. Você não se preocupa em entender os sentimentos. Essa é a grande questão. Entender os sentimentos da outra pessoa. Seja um colaborador, colega de trabalho, enfim, outra pessoa que convive com você, que pode ser até, inclusive, da sua casa. E como é que a gente chama comunicação passiva? Passiva já é o inverso da agressiva. A passiva é aquela pessoa que muitas vezes, por medo de falar, porque muitas vezes, o que acontece? Por que a pessoa tem medo de falar? Pode ser realmente uma questão psicológica, algum trauma, mas muitas vezes, isso até inclusive quando a gente tem uma palestra ou uma apresentação importante, a pessoa muitas vezes tem medo do julgamento do público. Essa é a grande questão. Eu não vou dar essa opinião, é besteira, eu vou falar aqui besteira, vão rir de mim. Eu não sou tão bom quanto as outras pessoas. O que eu vou falar aqui talvez não achem relevante. É uma questão de insegurança. Então, muitas vezes a questão da comunicação passiva, ela precisa ser trabalhada com um profissional da psicologia. Por isso que é até importante, a gente esteve agora no Setembro Amarelo, né, as empresas investirem na saúde mental, inclusive no acompanhamento psicológico desse colaborador. Se não tiver um psicólogo na empresa, fazer uma parceria com alguma clínica, porque muitas vezes a comunicação passiva é de um colaborador que tem uma comunicação mais retraída, às vezes não é nem timidez, é justamente medo do julgamento. E aí tem que investigar com o apoio de um psicólogo, saber por que esse medo de realmente se fazer ouvir, por que esse medo de ser ridicularizado, né, de ser, enfim, muitas vezes caçoado, às vezes vem na infância, algum comentário, algum bloqueio que quando chega no ambiente de trabalho, essas questões voltam. Olha só, nós já tivemos assim, nós temos aqui, eu tenho que agradecer até e falar de um parceiro nosso, que é a MRH Gestão de Pessoas, e que a gente criou a Escola de Palestrante. E a gente teve uma turma, a gente teve aluno numa turma, que a menina não conseguia concluir o curso. Porque ela não conseguia, por exemplo, tinha uma parte que a gente gravava, para a pessoa ouvir a gravação. Ela não conseguia gravar, que é exatamente, eu acho que a pessoa, né, tem que ter um acompanhamento, realmente, como você está falando. Mas aí... Justamente, ela recebe tudo, ela escuta todo mundo, é o contrário da agressiva, que a pessoa não escuta ninguém, né? Só ela fala, só ela está certa, não interessa a opinião dos outros. A passiva é o contrário, eu não emito a minha opinião, eu só faço ouvir e concordar muitas vezes com todo mundo. Justamente, não vou discordar, porque senão pode dar algum problema, pode ficar um clima chato, enfim, a pessoa pensa mil e umas questões. É aí que tem que investigar. Por que ela tem? Será que foi de outro trabalho, de outra empresa, que ela foi retraída? Então, muitas vezes só um psicólogo para ver isso, porque ela pode até falar com o líder dela, se ela se sentir à vontade, se realmente o líder tiver esse momento de escuta, que é muito importante, inclusive como comunicador passivo, é muito importante que o líder ele tenha um momento a sós, porque justamente numa reunião com muitas pessoas, ele vai ter receio de falar, mas com o líder, realmente, uma pessoa que ele confie, ele pode ser que ele diga, se solte, né? Olha, naquela reunião eu tinha algumas questões para falar, mas estava na frente de outras pessoas, mas com você eu me sinto à vontade. Pode ser que com o líder ele tenha, mas se realmente for uma questão mais assim, complexa, aí tem que ter realmente um apoio de um profissional de psicologia. Certo. E levando para esse lado de processo seletivo, né, a comunicação, levando para esse lado também dessas apresentações que a gente está fazendo, o que é que tu pode dar de dica, né? Dica para todo mundo que está aí nos ouvindo, né? Todo o pessoal que às vezes está fora do mercado, o pessoal que está fora do mercado, o pessoal que está tentando, vamos dizer, mudar de empresa, né? Que a gente está vendo isso aí também. O que você diz pra gente? Você é colunista da área de empregabilidade, eu recebo muitos artigos profissionais de RH
E muitos falam realmente a questão da comunicação, eu diria que é a unanimidade, é o principal erro que os candidatos cometem na entrevista de emprego. Então pode ser a comunicação verbal, as palavras, muitas vezes aquele candidato só faz reproduzir o que está no currículo. Ora, se o recrutador já está te chamando para a entrevista, ele quer saber além do que está no currículo. Então, se você reproduz apenas o que está no currículo, ele nem precisa te chamar para uma entrevista, ele já leu o seu currículo. É o momento de saber mais sobre você, né? Então, muitas vezes o candidato ele só faz reproduzir o que está ali no currículo. Então, você tem que lembrar que no currículo de 2, no máximo 3 páginas, não vai caber toda a sua trajetória profissional. Então, é no momento da entrevista que você deve mostrar mais sobre suas experiências, competências, os problemas que você resolveu em empresas anteriores, situações que você passou no dia a dia que conseguiu contornar, né? Eu lembro de um caso de uma colega minha, era uma dinâmica de grupo. E ela disse que um rapaz, era candidato, né, que falou anteriormente dela, ela era a vez dela e ela disse, se apresentou e tudo mais, e aí chegou a vez desse rapaz. Aí esse rapaz disse que tinha sido indicado ao prêmio Gandhi de comunicação. É um grande prêmio na área de comunicação, do jornalismo. O pessoal da publicidade deve conhecer também. E aí, quando ele falou isso, que foi indicado, aí ela, meu Deus, caiu a ficha. Porque ela venceu esse prêmio e simplesmente esqueceu de falar. Essa questão, mas já tinha passado a vez dela, era uma dinâmica, era várias pessoas, era outro candidato, seguiu outro, ou seja, perdeu a chance de falar. A grande chance, né? Porque só imaginar um prêmio desse. O rapaz foi só indicado, eu venci e não falei. Ou seja, aí que vem a questão, né? Então, justamente você sabe fazer um roteiro antes da entrevista de emprego, o que eu não posso esquecer de falar. Então já vai preparado para as possíveis perguntas, os principais desafios, suas experiências, prêmios que você ganhou, uma situação difícil no seu trabalho que você soube lidar, uma sugestão, uma ideia que foi aceita pela sua chefia, ou seja, então... Né? Então ela talvez não se preparou, talvez um nervosismo, mas aí quando ele falou, esse rapaz, caramba, o rapaz que foi indicado, falou desse prêmio, eu que venci, não falei. Já tinha passado a vez, já era, né? Mas na entrevista é muito importante, né? A questão da comunicação. Mas vamos lá. Aqui eu tinha uma pergunta, eu acho que você já falou, uma pessoa tímida pode se comunicar bem, ou então como lidar com medo de falar em público. Questão da timidez, prazer, eu era a menina mais tímida na escola, então... Eu costumo dizer que foi realmente um caso de superação e um acompanhamento psicológico, mas principalmente eu fui começando aos poucos, né? Então, assim, eu era realmente muito tímida num determinado colégio, resolvi mudar de escola, então já fui conversando com a colega do lado, depois conversei com a colega que sentava na frente, depois passei a conversar com a sala inteira, depois com o colégio inteiro. Então, vai começando aos poucos, né? Então, você tem que saber qual o motivo desse bloqueio. No meu caso, a terapia ajudou muito, realmente, e ir começando aos poucos. Vou falar também de uma outra situação. Certo. Quando eu ainda fazia graduação em jornalismo na UFC, o meu então orientador, ele me chamou e convidou outros alunos para a gente ir a um congresso na USP, apresentar um trabalho na USP. Eu fiquei assim, nossa, caramba, que oportunidade, né? A maior universidade do país. Que honra, fiquei super animada, fiz as malas, não tive nenhum apoio da faculdade, né? Ninguém teve, então foi por nossa conta mesmo. E eu lembro que até a apresentação era numa quarta-feira, como está sendo hoje, né? A gente está gravando aqui numa quarta-feira. Chegou o dia da apresentação, estava lá sentada, numa boa, tranquila, a sala estava relativamente vazia. Minha apresentação era umas 15 horas, quando começou umas 2h45, a sala começou a lotar. Meu Deus do céu, será que esse pessoal todo vai assistir minha apresentação? E eu pensando, caramba, eu sou uma simples estudante de graduação. Olha o pensamento, né, da pessoa. Uma simples estudante de graduação, aqui tem mestre, tem doutor. Rapaz, eu vou ser massacrada. E comecei a olhar para a porta. Não, vou sair daqui, não vai dar certo. Então já estava decidida, né, realmente, aos 45 do segundo tempo a desistir. Ali, não, vou ser massacrada. Tem mestre, tem doutor aqui, uma simples estudante de graduação, vou fazer perguntas complexas, não vou saber responder. Mas aí comecei a mudar o pensamento. Eu pensei, caramba, né, fiz todo um esforço para estar aqui, não tive apoio financeiro, como eu disse, da universidade, foi tudo pago do meu bolso.
Meu orientador está ali, me convidou. Meus pais estão em casa, no caso era em São Paulo, meus pais em Fortaleza, torcendo por mim. Eu vou ganhar um certificado, vai ser bom para um futuro mestrado, para uma futura oportunidade. Caramba, eu vou enfrentar. E eu sei que eu apresentei, né? Bem ou mal eu apresentei esse trabalho. Até que o meu orientador depois se virou para mim e perguntou: Márcia, vem cá, você estava nervosa? Aí eu, professor, eu confesso que quando eu vi os organizadores do evento assistindo a minha apresentação, enfim, tantos mestres doutores, eu confesso que eu fiquei nervosa, porque como é que ele percebeu que a minha voz estava totalmente diferente, estava rouca. O rouco, às vezes, ele fica trêmula, né? Fica tremendo a voz. No caso, ele disse que eu estava rouca, então ele ficou bem na dúvida. Ela está com problema de garganta ou ela está nervosa? Provavelmente o pessoal de São Paulo que não me conhecia achou que aquele era o meu tom de voz. Tem gente que tem um tom um pouco mais rouco, isso, né? Então, isso. Beleza, se foi só a voz que denunciou, menos mal. Né? Mas assim, como a questão do pensamento é muito importante, porque muitas vezes a gente tem o medo, vão me julgar, vou ser ridicularizada, a plateia não vai gostar, vai acontecer isso e aquilo. E eu mudei o pensamento. Então, para tudo na vida, a gente tem que ter uma motivação. Eu lembrei dos meus pais, estavam torcendo por mim, do certificado que eu ia ganhar, que ia ser bom pro currículo, o próprio orientador que apostou em mim. Né? E outra coisa importante, né? Eu lembrei que no congresso a gente faz uma inscrição e a gente já submete o trabalho para avaliação de uma banca. Eles não chamam qualquer trabalho para ser apresentado ali no palco. Se o meu trabalho já foi avaliado por uma banca e foi aprovado para estar ali, então o trabalho não era ruim. Isso. E eu estava criando minhocas na cabeça. Então é muito importante a gente realmente trabalhar essa questão do pensamento. Por isso que eu falei da questão da terapia, mas nessa época eu nem fazia ainda terapia, né? Então foi realmente algo do autoconhecimento. Eu vou mudar o pensamento. Não, peraí, eu vou desistir, mas tem tanta coisa aqui em jogo, então valeu a pena enfrentar. Então muitas vezes a gente tem que realmente pesar na balança. Tá com medo, mas vai com medo, né? Velha questão, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Mas realmente, vale a pena eu passar, digamos, por essa situação desafiadora? No meu caso, eu pensando, né? Os prós e contras, não, eu vou enfrentar. Não foi a melhor apresentação da minha vida, mas está lá o certificado, tem um foto, enfim. Muito bom, eu passei a minha mensagem. Então, isso aí é muito importante para você que está nos ouvindo, né? Uma experiência dela contando isso aí é muito importante para você. Mas vamos lá. E outra coisa também, por exemplo, eu falo sempre, quando alguma coisa que eu falo de comunicação ou então de palestrante, quando eu comecei, a primeira vez que me chamaram para poder eu ser palestrante, né? Eu não era palestrante, e me chamaram para poder viajar aos 184 municípios aqui do Ceará, a pessoa que me chamou, né? Ela que se ela estiver me assistindo, ela sabe exatamente o que eu estou falando. Ela disse assim, eu disse, mas eu não sou palestrante. Ela disse, você não era. Que a partir de agora você é. Aí eu disse, mas e o que eu vou apresentar? Me dê, né? Como é que vai ser a apresentação? E na época não era nem PowerPoint, menina. Era aquele data show, não, né? Data show não. Retroprojetor na minha época. Pois é. Aí então o material tava aqui, ela pegou, tá aqui o material. Eu disse, qual é o tempo que eu tenho de estudar? Eu disse, o carro lá fora tá te esperando. E foi desse jeito, né, que eu comecei. Por isso é que eu criei o projeto Escola de Palestrante lá na MRH, junto com esse grande parceiro, exatamente para ajudar as pessoas, para não acontecer o que aconteceu com você e o que aconteceu comigo, né? E só assim a gente cresceu. Então, eu lá na Escola de Palestrante são 5 módulos, né? E cada instrutor com um módulo. E graças a Deus a gente vai agora, nós já estamos concluindo agora em novembro a 6ª turma. Mas vamos lá. A gente sabe muito bem que a comunicação, as empresas estão exigindo muito até currículo, vídeo currículo, estão exigindo a questão de outras redes sociais que estão usando para poder fazer a entrevista com a pessoa. O que você acha nessa coisa de gravar vídeo nas redes sociais? Então, fala aí pra gente. Acho ótimo, pra quem gosta de desenvolver a comunicação, eu digo que você deve começar aos pouquinhos. Por exemplo, na pandemia, as lives bombaram, né? Foi. Inclusive, eu chamei uma nutricionista para fazer uma live comigo. E eu até costumo dizer que é legal você começar justamente como a gente está fazendo aqui, um bate-papo. Antes de você ir sozinho com seus seguidores. Porque a pessoa fica mais à vontade, é um bate-papo, né?
né, fica mais leve. Só que essa nutricionista não aceitou. Não, eu tenho vergonha de falar. E eu sabia que ela era uma boa profissional, né, tinha muito a agregar, muito a acrescentar. Ela não aceitou. E eu chamei outra. E eu acho que ela via, depois de uma semana, ela veio me procurar de novo, ela disse que aceitava. E eu sei que depois dessa live, que encheu de seguidores, assim, depois que ela fez essa live comigo, eu entendo que ela ficou um pouco nervosa, porque eu a conheço, assim, foi o mesmo meu caso, né? A voz mudou, ela ficou assim com o olho arregalado, que eu sei que ela não costuma ficar, mas assim, ela passou o recado muito bem dado, tanto que ela ganhou vários seguidores depois dessa live, né? Então passou a fazer vídeo quase que diariamente, ensinando receita, mostrando o dia a dia dela, né? Então, assim, no caso ela começou, digamos, com um tratamento de choque, né? Porque a live é ao vivo, né? Isso. Apesar de ter sido comigo, então a gente pode começar aos poucos, ou seja, você... Por exemplo, vou falar aqui do livro da Madá, não vou aparecer, vou falar aqui do livro, gente, eu li esse livro da Madá, eu gostei muito e só a minha voz de fundo, não precisa aparecer, né? E aí depois você faz isso gravado, aí depois você faz um vídeo aparecendo, depois você faz uma live com um parceiro e aí você faz uma live sozinho, ou seja, tudo é um processo. Então é legal sim você fazer vídeos nas redes sociais porque demonstra autoridade no assunto e você se torna mais próximo dos seus seguidores. Porque muitas vezes o que as pessoas dizem, agora tu é blogueiro, não, eu estou apenas divulgando o meu trabalho. Como eu estou aqui, né? Certo. Profissional da comunicação. Eu estou também divulgando o meu trabalho. E Ok. muitas vezes a gente não faz porque, novamente, a questão do julgamento, medo do julgamento das pessoas. É incrível, é incrível. Mas eu também estava falando aqui porque em processo seletivo, em relação ao processo seletivo, tem a questão dos vídeos, né? Das Sim, vídeos conferência, vídeo currículo. Você pode falar um pouquinho assim pra gente? Sim, geralmente o vídeo currículo é em torno de 5 minutos e é bacana, novamente, você fazer um roteiro. Como é gravado, não é ao vivo, então, novamente, quais são os pontos que eu devo fazer no vídeo currículo? Que geralmente os profissionais de RH colocam. O primeiro ponto é você falar um breve resumo profissional, como você me apresentou aqui, sou jornalista, especialista, né? Mini currículo profissional. Segundo ponto, as experiências. E o terceiro ponto, por que você quer muito essa vaga. E aí você vai fazer, não vai realmente fazer lendo, mas de fato só esse roteiro, em tópicos. Então, para você não esquecer, você dá uma olhada só nos tópicos, não é? Como fazer no slide, o pessoal enche o slide de texto e fica de costas para a plateia. Também no vídeo é apenas por tópicos. E aí você vai fazendo, talvez o primeiro não fique legal, mas o segundo, o terceiro, você... Opa! E aí você vai aperfeiçoando. É bacana você já deixar pronto. À medida, né, se alguma empresa pedir, você já tem pronto. E aí você só modifica algumas questões se você achar necessário. Mas realmente, cada vez mais, as empresas estão pedindo o vídeo currículo. O vídeo Ou seja, currículo, a gente né? tem que aparecer, não tem jeito. Né? Além do currículo, né? O currículo além da entrevista também, né? Para se comunicar bem, aliás, para falar bem, é preciso falar de forma rebuscada? É justamente o contrário, né? A gente tem que falar de forma acessível, como vimos naquela primeira questão, falar de forma que o meu receptor, a pessoa que vai receber a minha mensagem, ela entenda o que eu quis dizer. Aqui temos publicitárias, elas vão lembrar de uma frase muito conhecida na publicidade, que é: comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro entende. Ou seja, então, porque muitas vezes, eu vou fazer uma propaganda, eu vou colocar aqui humor, mas muitas vezes as pessoas veem com preconceito, uma propaganda preconceituosa, uma propaganda que homofóbica. Ou seja, o propósito era fazer humor, mas a plateia, a pessoa que recebeu a tua propaganda, viu como um caso de preconceito. Ou seja, falha de quem? Do emissor, de quem elaborou. Então, assim, rede social, muitas vezes a gente faz um texto, uma postagem, um propósito, sei lá, de fazer refletir, ou até mesmo de lacrar, como a gente diz, né? Na linguagem da internet. E aí as pessoas começam a detonar, porque aí você, não, eu vou fazer um vídeo, gente, não foi isso que eu quis dizer. Aí vai fazer um vídeo se explicando, porque realmente a comunicação escrita, ela precisa do dobro da atenção, porque realmente uma palavra... Ou seja, às vezes você quer ser irônico e a pessoa, na comunicação escrita, não está vendo, não está percebendo o seu tom de voz. O tom de voz a gente percebe quando a pessoa está com deboche, com ironia. Então, na comunicação escrita, isso muitas vezes não é possível. Então, ela precisa do dobro da atenção do que na comunicação oral.
Então, a gente faz muitas vezes curso de oratória para aprender a falar melhor, mas como eu disse, tão importante quanto saber falar é saber ouvir e também saber escrever para não acontecer isso. Perfeito. Eu já ia perguntar, para se comunicar bem, se era preciso fazer algum curso de oratória, né? Só oratória? Por exemplo, nesse, como você falou no começo também, e eu também assino embaixo, a questão do problema que existe, né, e a importância da comunicação e o problema que existe nas empresas, né, que a gente está vendo, eu não sei se chega a 95%, mas o grande problema, né, é a comunicação nas empresas. Né? A gente pode dizer que a comunicação é um negócio muito pesado que acontece, né, que a gente está no dia a dia. Por exemplo, admiro muito um determinado palestrante, posso me comunicar com ele? Aliás, se comunicar como ele, aliás, perdão, como ele. A gente quer imitar uma pessoa, aquele palestrante é sensacional, todo mundo gosta dele, eu vou fazer que nem ele faz. Mas aí você perde justamente a sua identidade. As pessoas percebem que você está querendo imitar outro, não está sendo você mesmo. Então, no caso, né, na questão da oratória, eu digo que os 5 pilares da oratória é a palavra servon, ou seja, C de conteúdo, E de emoção, V de voz, O de ouvir, como eu falei, né, tão importante quanto saber falar e saber ouvir, e o N é o quê? Naturalidade, é você ser você mesmo. Então, se você tiver esses 5 pilares muito bem trabalhado, então a sua comunicação tem tudo para ser um sucesso. Né? E voltando à questão da oratória, eu devo fazer um curso de oratória? Olha, vamos pensar nas seguintes questões. Eu tenho medo de falar em público, eu sou tímido, eu vou fazer um curso de oratória para melhorar. Mas, como eu disse, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. A sua timidez é por falta de experiência de falar em público ou é por algum trauma? Porque se for algum trauma, né, algum medo, alguma questão patológica, psicológica, tem que ser realmente com um terapeuta, né, um profissional de psicologia. Mas se a questão é realmente só a falta de experiência, que realmente a gente tem medo do que a gente não conhece, do que a gente não tem experiência, um curso de oratória é sim eficaz, te ajuda muito a desenvolver nesse aspecto. Eu digo porque eu ministro curso de oratória e também já fui aluna de curso de oratória. E é outra questão que a gente tem que pensar também. Eu vou fazer um curso de oratória para falar melhor. Mas você tem o que dizer, porque a gente tem que pensar, eu quero falar melhor, mas para a gente falar bem, a gente tem que ter primeiro conteúdo. Né? Então eu quero ser palestrante, eu quero ser professor, eu quero ministrar treinamento. Para isso, não é um curso de oratória, eu tenho que estudar bem aquele conteúdo, aquele tema que eu quero dominar. E aí sim, depois de estudar, eu vou ver quais estratégias eu vou utilizar para transmitir esse conteúdo para outras pessoas. E aí que vem a questão do curso de oratória. Então você tem que analisar se realmente o medo, o receio de falar em público tem uma questão psicológica aí por trás, e aí só o profissional da área para responder. Se for falta de experiência ou falta de conteúdo, o curso de oratória ele vem para agregar. Né? Lembrando que a questão da oratória, né, o curso de oratória não termina quando acaba, ou seja, é um processo, não adianta você fazer um curso de oratória e toda vez que você for chamado para falar em público, não, eu não vou, você se esconder, você tem que aproveitar as oportunidades para dar a vida. Eu até digo para os meus alunos, na época que a minha avó era viva, a minha tia sempre gostava de fazer um aniversário, reunir toda a família e dizia, quem quer fazer uma homenagem aqui para a vovó? E eu levantava a mão, no começo não era assim, mas assim, passei a levantar a mão e fazer um discurso para minha avó na frente de toda a família. Eu tinha medo e vergonha até disso. Às vezes, as situações mais simples, a gente foge com medo, né? Então, você faz um curso de oratória e aparece uma situação como essa e você foge, então não adianta fazer o curso de oratória. Em relação quando eu te perguntei, né, se eu posso me comunicar como um palestrante, aconteceu comigo, eu gosto sempre de contar a história, né, matar a cobra, mostrar o pau e trazer ela morta. Então aconteceu muito comigo quando eu estava no começo da minha carreira como instrutora, e eu prestando atenção, uma instrutora que estava na sala ao lado, e era uma das minhas primeiras vezes. E aí eu fiquei olhando, aí eu peguei uma aluna e mandei, pedi para ela entrar nessa sala vizinha e pedi aonde foi que ela comprou aquelas roupas dela, porque eu não estava me sentindo igual àquela instrutora e eu queria ser igual. Então a menina veio para mim e disse o nome da loja. Eu fui na loja,
comprei uma roupa para segunda, uma roupa para terça, uma roupa para quarta, para quinta e para sexta. Só que na sexta-feira eu estava dando aula olhando pro relógio o tempo todo. Então não era a Madalena, que é exatamente isso que você fez aí. Não era a Madalena, eu estava dentro daquela roupa. Então você tem que descobrir o que? O seu estilo, né? O seu estilo para saber como é que você vai continuar e a forma como você deve se comunicar. Nunca igual. Deve ser estilo. Uns buscam refletir, outros usam humor, buscam fazer rir, outros buscam emocionar. Ou seja, cada um usa a estratégia que nem um professor. Eu vou dar uma aula de um determinado assunto, português, o outro professor ele pode ministrar o mesmo assunto de uma forma totalmente diferente. Às vezes até numa turma, a gente ministra a mesma aula, né, o mesmo conteúdo para turmas e sai. Muitas vezes a aula é totalmente diferente do que a gente planejou, porque a turma é diferente, a questão da plateia também, interagir, é muito importante para que a apresentação ela seja mais memorável. Com certeza, já aconteceu demais, a gente falando aqui de comunicação, e aí eu lembrando, aí a gente está contando também histórias com H, né, porque comigo assim aconteceu demais de entrar numa sala de aula e aí no caso tinham me contratado para falar para as secretárias executivas. E eu fui secretária executiva, né, por 16 anos. E aí, quando eu entrei na sala, me deu aquela vontade de perguntar para uma, ou foi duas alunas, eu perguntei assim, você trabalha com o quê? Aí uma disse, atendente. Aí a outra, atendente. Aí a outra, recepcionista. Aí a outra, aí eu digo, nossa, e o material estava preparado para trabalhar, né, as funções, as profissões de uma secretária executiva. E na mesma hora eu disse assim, só um instantinho, gente, que eu vou ali no banheiro e venho já. Quando eu voltei, eu tinha desfeito todo o meu curso, né? E feito outro curso para poder dar aquela aula que realmente eu ia voar muito, ia colocar muito alto e o nível eu não ia ser, a comunicação não ia existir, porque elas não iam conseguir. Né? Então foi justamente isso aí que eu comecei, quando eu comecei a ter o cuidado maior na minha comunicação. Porque, por exemplo, eu no meu caso, minha voz é contralto, né? Eu falo muito alto. Né, treino, sempre vivi 30 anos de mercado falando a comunicação sem microfone, então realmente fica, né, aquela coisa que eu acho assim o máximo. Quem ele deve estar me assistindo por aí, quando um aluno diz para mim assim, quando ela entra ela causa medo e espanto, mas quando a gente conhece ela sabe que ela não mata nenhuma mosca. Um beijo para você que estiver me assistindo. O outro disse assim, que eu diga assim, ele me viu, esse rapaz. Ele disse, ela calça meia fina, mas senta com a gente no chão. Olha a avaliação. E olha, foi o que eu passei, né? A importância da comunicação, que não é uma comunicação verbal, né? Não é uma comunicação verbal. Não, mas eu acho... Tem pesquisa que fala isso. A comunicação verbal é 7%. O que sobra é justamente a não verbal, é a postura, o olhar, o tom da voz, sorriso, ou seja, é a linguagem corporal, gesticulação. Ou seja, se eu ficar totalmente aqui mexendo no cabelo o podcast inteiro, eu vou ficar marcada como aquela convidada que passa o podcast inteiro mexendo no cabelo. Ou seja, a minha mensagem vai pro ralo, porque o que vai marcar, ou seja, a marca registrada virou a pessoa que fica todo tempo mexendo no cabelo. Não é isso que nós queremos. Com certeza, com certeza. Faz a diferença. E aqui tem assim, quais profissionais podem me ajudar a ter uma boa comunicação? Como eu falei, psicólogo, né? Se for realmente uma questão psicológica, fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, a minha é toda quinta-feira. Ai, deixa eu dar logo um beijo, socorro, Timbó! Fazer aqueles exercícios de respiração, dicção, realmente aí só um profissional de fonoaudiologia e... por que não um professor de oratória, né? Mas eu costumo dizer que realmente tem que passar pelos profissionais da saúde para fazer uma avaliação. E aí quando você realmente estiver bem treinado, bem estudado, não, agora eu quero transmitir a minha mensagem ao mundo. Aí vem um curso de oratória para você aprender as técnicas e aplicar, enfim, onde você quiser. Em casa, na sala de aula, numa palestra, enfim. Mandar a sua mensagem ao mundo. E como é que você está vendo atualmente, a gente falando agora atualmente, a questão da comunicação? Nas empresas, de uma forma geral, até vamos dizer assim, até na política, né? Como é que você está vendo isso tudo? Não, realmente questão assim de oratória, principalmente na política. A gente viu agora o debate presidencial, né? Então, assim, o que eles geralmente fazem? Os assessores passam por um media training, ou seja, eles
preparam as perguntas, aquelas mais difíceis, e fazem ao político, ao entrevistado, para que ele já vá ao debate preparado para responder aquelas perguntas. Então, isso vale na política ou qualquer pessoa que tem assessoria de imprensa, eu acho que você tem também, ou seja, você vai dar uma entrevista na imprensa, então é muito importante você ter um assessor de imprensa, que geralmente é um jornalista, para que ele faça processo de media training, ou seja, desde ensinar a pegar no microfone, como olhar para a câmera e responder as perguntas, porque o jornalista, ele não vai mandar as perguntas, ele não tem obrigação e nem é ético você pedir. Então, cabe ao assessor de imprensa ele estudar quais possíveis perguntas, como se fosse uma prova mesmo, uma arguição, quais as possíveis perguntas que o jornalista vai te fazer, e ele faz esse processo que a gente chama de media training. E realmente, nas empresas, principalmente atualmente, um dos temas mais debatidos em treinamentos, além da questão da liderança, que realmente cada vez mais estão investindo em capacitação para líderes, é a questão da comunicação, principalmente em empresas que têm 10 mil, 15 mil colaboradores. Então, realmente, quanto maior a empresa, mais ela deve trabalhar essa questão da comunicação, ou seja, desde aquela pessoa que só tem o ensino fundamental até o dono, né, o CEO da empresa. Ou seja, quais são as estratégias, quais são os canais, né, de comunicação. O aviso do elevador ainda é assertivo, é no WhatsApp também, no e-mail, ou seja, tem uma mensagem importante. Como é que eu vou fazer com que ela chegue em todos os meus colaboradores? Principalmente se for uma empresa que tenha 10 mil colaboradores, por exemplo, uma multinacional. Então, realmente, é um dos grandes pilares do mundo corporativo atualmente, é a questão da comunicação, não só para os funcionários, como para os líderes, como para os futuros candidatos, futuros colaboradores. Realmente, um dos grandes pilares do mundo corporativo é a comunicação. E como você, como professora e como jornalista, mas também, porque você disse que quando você fala que você trabalha, né, você é colunista do portal GC+, como você trabalha a comunicação para esse seu público? Pronto, né? Muitas vezes, eu faço alguns textos autorais, mas muitas vezes eu recebo sugestões de pautas de assessores de imprensa, que já enviam um texto pronto. Então, qual é a avaliação? Eu vejo se aquele texto, o tema é atual e relevante, é muito importante. Se realmente cabe à coluna, por exemplo, a minha coluna é de empregabilidade de carreira. Eu recebo muito texto de empreendedorismo, mas tem um colunista de empreendedorismo, então eu encaminho para ele, ou seja, o conteúdo é legal, mas não cabe naquele espaço. Muitas vezes a gente vai também fazer uma apresentação e tem um conteúdo muito bacana, mas não é para aquele público. Então também tem que levar em consideração isso. Se o texto está numa linguagem clara e acessível, então, principalmente essas questões, se o conteúdo é atual, se é relevante, se está numa linguagem clara e acessível, se realmente é para... Se está falando para o seu público, né? Exatamente. E se não é também algo batido, porque, por exemplo, o que eu mais recebi foi falando de saúde mental nas empresas, por causa do Setembro Amarelo. Então você também, é legal um tema atual, mas que também não seja tão repetitivo, né? Será que realmente só tem Setembro Amarelo para se trabalhar em setembro, né? Então é essas questões que eu levo muito em consideração quando eu recebo um texto, né, de um outro jornalista. Beleza. Ai, Márcia, foi muito... texto, né, que a gente for publicar por aí, no LinkedIn, em qualquer rede social, num livro, ou seja, né, a gente levar... E a Márcia já tem livro? Ou está escrevendo um livro? Ou vai escrever um livro? Ano, né? Por enquanto só o curso virtual de oratória na plataforma da Unieducar, mas em breve pretendo sim fazer um livro sobre comunicação e também disponibilizar ao mundo. Então, pois se dirige àquela sua câmera ali, a sua câmera, né, para poder dar as suas palavras, o que você quer mandar de mensagem, as suas redes sociais e divulgue aí também o seu curso. Pronto. Meu Instagram é Márcia_Catunda, no LinkedIn é Márcia Catunda. Eu espero que realmente esse bate-papo tenha trazido alguns insights, algumas ideias para você, tenha sido útil, que a minha trajetória, a minha história tenha trazido alguma inspiração para você. E eu estou com esse curso de oratória, no caso o nome é Técnicas de Oratória e Apresentação em Público, é na plataforma da Unieducar, ou seja, www.unieducar.org.br. Você vai lá no site, coloca na ferramenta de busca esse nome, né, Técnicas de Oratória e Apresentação em Público, que aí você vai ter videoaula, apostila, avaliação e, claro, um certificado.
E aí você vai estar preparado para ministrar aquela palestra, aquele treinamento, enfim, aquilo que você sonha em levar para outras pessoas. E estamos aqui para ajudar. Ô, Corroboa, que prazer, viu, Márcia? Muito obrigado por ter aceitado, né, o nosso convite. E, minha gente, a gente vai ficando por aqui, né? Mais um Fala Madá. Aí, aquele beijo bem grande, aquele abraço bem arrochado e até o próximo. Valeu! Na web, em todo lugar, podcast Fala Madá.